A gente podia oficialmente começar, né? O que que vocês acham? Já estamos com uma galera bacana, a gente não gosta de atrasar muito, né, Sidney? Porque o pessoal tem compromissos também à E, noite e amanhã, então é legal a gente começar. E eles querem jantar às 8, né? Mas conta um pouquinho da sua vida. Como é que você começou? Aonde você especializou? É, você começou sozinho? Foi empregado de alguma empresa? Evoluiu? Como é que foi? bom, professor, primeiro, né, obrigado, né, a vocês dois, professor e Martina, o professor Augusto, pelo convite, né, eu me sinto muito honrado, né, por participar aí dessa live com vocês aí, né. Nos Já, encontramos no Céu Flor, senhor? aqui em Olambra. Nos encontramos no Céu Flor, aqui em Olambra, né? Pois é, e eu falando com a Renata, né, Renata é minha sócia, minha namorada, e ela já falava em fazer curso com o senhor ali, e quando é que a gente vai lá? Será que a gente vai encontrar o professor por lá? Né? E eu quero fazer um curso com ele também. Eu falei, sabe? E aí coincidiu de a gente ir comprar algumas plantas lá, o trabalho que ela tá fazendo, e dei de cara com o professor lá nos corredores lá. Foi bem legal. Você fez curso aqui, você lembra o ano, Sidney? Não, eu não lembro, eu acho que foi Faz muito tempo, né? 2012, 2014, por aí. Pode, pode ser, pode ser. 2012, 2013, foi muito legal fazer esse trabalho para vocês ali, né? E acabei conhecendo vocês ali. Aham, aham. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos. Professor e Martina, né? Eu sou amazonense, né? E sou de Manaus e engenheiro florestal, né? Formado na Universidade do Estado do Amazonas, né? Ah, E quando eu comecei a estagiar na prefeitura de Manaus, no setor de arborização urbana, né, do licenciamento ali, na verdade, né? E tinha um setor de arborização urbana, setor de corte e poda de árvores. tá. Então, eu comecei naquela época no setor de corte e poda de árvores, como estagiário. E ali, naquela época, eu conheci o meu chefe, né, o meu chefe, que era o Adriano, chefe imediato ali, ele me convidou uma vez para ir auxiliar ele numa palestra que ele foi ministrar, uma concessionária de energia elétrica lá em Manaus, na época. Né? Tá. Isso foi em 2004. Né? Em 2004. Então, quando eu assisti a palestra dele ali, que ele estava falando sobre poda, né? Especificamente poda de árvore em redes elétricas, e eu vi que aquele mundo ali, né, de poda de árvores e aquela coisa toda, eu já era do setor ali, e aquilo foi me encantando assim de uma forma, né? E eu me formei em 2006, né, com Tá. florestal. E em 2004 eu já, né, vi que aquela coisa toda, eu me apaixonei pela área, fui me apaixonando, né, pela área, foi me encantando aquilo, e e eu fui me aprofundar cada vez mais naquilo, né? Então, acabei conhecendo um americano, o Tim, foi escalar no Amazonas, acabei conhecendo ele, comecei a aprender a escalar com ele ali em 2004 mesmo, e escalar algumas árvores, comecei a fazer essas pequenas escaladas, mas naquela época eu já tinha me decidido, né? Eu falei assim, eu quero trabalhar com isso, com arborização urbana, né? Sei. E já estava escalando e tudo mais. Comecei a comprar algumas ferramentas para mim, equipamentos, né? E mais ainda, né? Aprendendo, eu comprei uma corda, comprei um cinto de construção civil e comprei também, vou confessar, eu comprei um facão, né? Achando que aquilo era para poda, né? Na minha cabeça, né? E aí depois a gente vai aprendendo as coisas, e a gente vai vendo que o facão não servia para poda. Por nada. O cinto que eu comprei foi para construção civil.
Então, também não me ajudava muito. Acordo, comprei uma loja de material de construção, né? E a gente depois... Corda de sisal. Né? Corda de sisal Era parecido ali. é mais barato. Não era de sisal, mas... E aí, né, eu fui já começando a escalar depois disso, fui aprendendo. E quando foi em 2006, quando eu me formei, né, eu recebi um convite da secretária de Meio Ambiente, a Luciana Valente, na época, para assumir um setor lá, né, setor operacional, né, que era de plantio e de avaliação das árvores, né, na cidade. Era chefe de núcleo operacional. Então, eu era o responsável pelo plantio e pela emissão de autorização de corte de poda, né? E aí, em 2006, eu fui para um congresso, né, um congresso brasileiro de arborização urbana, organizado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Né? Existe até hoje, né, Sim, Sidney? Você ainda é sócio? Isso, a SBAL, né? Que legal. E aí, lá, a gente começou eu comecei, né? Começamos o Heitor Liberato e eu, que era o meu chefe imediato ali, nós fomos, e já logo em seguida a gente já começou a planejar para fazer um congresso, né, o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana em Manaus, né, que a ideia era fazer em 2007, mas nós conseguimos somente levar para 2008. Né? 2007 foi em Vitória. E em 2007 nós pensamos também, né, Pedro Mendes Castro, que era o presidente da SBAL, que a gente fazer também um campeonato escalado em árvores, né, dentro do Congresso. Então, o campeonato é justamente para difundir, né, as melhores práticas de manejo e principalmente a segurança que envolve todo esse trabalho, né, do profissional que atua no manejo de árvores, né, para podar árvores com segurança. Na época não existia muito essa consciência, né, de como você tem que podar uma copa, como é que chamam? Vocês chamam esses termos de manejo, levar a copa, toda. Não existia. Existiam os manuais, né? Os manuais ali. Tanto que eu, quando me formei na faculdade, a gente precisava, dentro em Manaus, tinha um problema de muito assim, né? Era podas irregulares, a gente autuava pela prefeitura, mas é contestada, né, pelos advogados, que não existia nenhuma lei relacionada a dizer, né, que tipo de poda, como podar, coisa do tipo. E aí nós pensamos, na época, dentro do Condema, isso foi em 2005, e aí eu fiz o meu trabalho, meu TCC, né, da graduação. Eu fiz ali, né, o meu TCC relacionado a manejo, né, era técnica de poda em árvores, né, em arborização urbana. E aí, justamente, para depois, pelo Condema, a gente ter ali, criar um manual e criar uma lei municipal, né, dizendo que era a lei do município, né, que era baseada ali para justamente ter esse padrão, né, que tipo de poda, né, como podar, né, então, justamente para poder cobrar um pouco mais, né, de quem faz podas irregulares, né, remoção de árvores também, coisa do tipo, né, então foi um trabalho importante, né, que a gente fez dentro do município. Deixa eu te perguntar uma coisa, nesse manual que vocês fizeram, praticamente, a lei já estava indicado as espécies mais adequadas para ser plantada na cidade de Manaus ou não? Não, professor, não. Naquela época, não, né? E a gente foi basicamente ali ter espaçamentos, né? Um pouco do planejamento, né? A parte do manejo, planejamento, espaçamento, né? Então foi mais ou menos. Para escolha de espécie, não, né? Ainda algumas espécies assim que eram plantadas na época, ou que já existiam, por exemplo, que deram muito problema de poda?
Eu lembrei agora também, professor, a gente, dentro desse manual, dentro da legislação ali, nós colocamos uma porcentagem de espécies nativas e porcentagem de espécies exóticas, que poderiam ser plantadas, né? Mas a gente procurava sempre utilizar as espécies nativas. Mas não eram muitas também, né? Nós tínhamos lá a Cenostigma tocantina, né, o pau-pretinho, na época, era uma espécie muito boa, mas a gente tinha muito a licânia tomentosa, né, que era o oiti, né? Tomentosa, né? O oiti, era uma quantidade muito grande de oitizeiro, né, de licânia tomentosa, né? Plantada na cidade, né? Então, e tinha essas espécies, das espécies nativas no Amazonas também, nós encontrávamos uma plantado na cidade, né? Mogno também, né? Algumas espécies de grande porte também. Mas a gente procurava plantar algumas. Agora, claro, né? A nossa dificuldade era essa, né? De produção, né? Produção dessas espécies, seleção dessas espécies, o que a gente vai plantar na cidade. E como muitas cidades, né, no Brasil, né? Mas a gente acaba... É que a gente não... A prefeitura em si ali é um pouco difícil, né? A gente tinha que plantar e testar, vamos dizer assim. Né? E plantando e observando, a gente fazia o papel, né, como prefeitura, plantar, né, e também como pesquisadora, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pesquisa que começou do zero, então mesmo. A gente ia fazendo esse tipo de coisa, né? Nós tínhamos uma dificuldade que a população, né, queria muito espécies frutíferas, né? Então, né, pedia muito, a gente plantava, no dia seguinte as espécies eram arrancadas e plantadas no lugar plantas frutíferas, né? Manga, até bananeira, né? A gente encontrava, né? Às vezes, bananeira plantado no local, né? Mas é um papel que a gente tinha que trabalhar também na época do papel da educação ambiental, né? Para a população. Então, não era fácil também, né? Pouco conhecimento, né? Deixa eu perguntar. Você acha, por exemplo, viável plantar frutíferas na rua? Tem muito prefeito que fala assim, eu vou plantar a rua que alimenta, né? Aí enche de goiabeira, enche de manga, enche de não sei o que lá. Parece que já tem trabalhos na própria ESBAL condenando a edibilidade desses frutos, né? Por metais pesados, né? Que se empregam bem ao alcance da mão, né? Professor, eu também eu tenho um pouco disso assim, né? Que eu particularmente não recomendo, né? Então, não sei, às vezes tem alguns espaços, né? Mas, por exemplo, em algumas praças, né? Que tem uma quantidade maior, então, de vegetação, mas em ruas e avenidas, né? É um pouco complicado, né? Plantar. A gente tem exemplo como Belém, né? Lá no Pará, tem muita mangueira. Então, mangueira caindo, os frutos em cima dos veículos, das pessoas, né? Então, Escorregadio na calçada, né? Inclusive, porque dá uma meleca, dá, né? Nós temos uma mangueira que dá abelha, né? Nada contra elas, mas pisar perto de uma delas não é muito feliz, né? Aí, quando é a época de manga, sai de baixo. Aqui é uma faixa de Gaza, né? exatamente, né? Então, é o que a gente sempre diz, né? Dentro da SBAL, da Sociedade Internacional de Arboricultura, acho que existe a espécie certa para o local certo, né? Então, é questão de planejamento, né? Planejar que espécie que você vai colocar, qual o espaço que você tem de calçada, né? Então, eu tenho uma calçada ali de 1,20 m, né? Que espécie que eu vou colocar ali? A gente já conhece muitas espécies que podem, né, ficar nesses espaços ali. Não adianta a gente pegar hoje uma espécie de grande porte, colocar no espaço pequeno, vai ser problema e vai ser um custo para tirar, para manter e depois para tirar essa árvore, né, que vai quebrar a calçada, vai dificultar a passagem de pessoal. E então é questão de um bom planejamento, né? E a árvore frutífera, eu acho que ela pode ser encaixada ali, né? Mas em alguns espaços, né? Então, em praça, em parque, né? isso, né, professor? Então, algumas espécies, por exemplo,
algumas espécies muito pequena, né, com frutos menores, onde a casca é mais fininha. Então, eu tenho uma preocupação com o acúmulo, né, de resíduo ali, né, tem tudo, fuligem, e é um alimento que as pessoas vão, catam ali, põe na boca. Né? Não sei se é muito, né, higiênico, sei lá, mas é um pouco complicado. Né? Uhum. Tem muita gente que defende a árvore frutífera, né? Mas a gente sabe de alguns problemas, né, que ela pode trazer. Mas é aquilo, planejamento, né, professor? Planejar a arborização urbana. Sabe o que eu fiz, Sidney? Eu estava andando com um prefeito no interior do estado de São Paulo, e ele, na gestão passada, ele tinha plantado uma série de goiabeiras na rua, né? E ele quis me mostrar com todo orgulho, né? As goiabeiras, tudo sadia, cheio de adubo, cheio de goiaba e tal, né? Mas eu vi no pé de uma goiabeira uma seringa. Hum, E acho que alguém estava com gripe ali, tomou uma injeção, sei lá o que que eu. Me passou pela cabeça, se um cara me colocar 5 cc de estricnina nessa seringa e me injeta numa goiaba. Está um assassino. É possível? É possível. tem, tem logo para tudo, né? Eu não assinaria, eu, como paisagista, não assinaria um plano de arborização com frutíferas comestíveis, já que existe um monte de frutas, por exemplo, que alimentam pássaros, cujos frutos a gente detesta, a gente não come, é ruim pra caramba, né? Uhum. Enfim, tem outras opções. Sim, sim. O Beto queria fazer uma pergunta. Quer abrir, Beto, seu microfone? Boa noite, Gustavo. Ô, boa noite, Beto. Boa noite, Martina, Sidney, tudo bem? Parabéns aí pela palestra, legal, bem bacana. E eu corroboro aí com o Gustavo, nosso professor, né, com essa questão da possibilidade de envenenamento, porque isso eu já escutei, tá? Algumas pessoas falando que já aconteceu um caso de envenenamento por frutas numa cidade. Exatamente isso que o professor Gustav está falando, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo, paisagista aqui em Joinville, Santa Catarina, faço projetos de arborização e jamais vamos colocar árvores frutíferas na arborização, somente em praças, parques, locais adequados, né? Então, é isso aí, só para corroborar aí com a informação. Não, Que legal, legal, Beto. Obrigado, aí. legal. Boa noite, Beto. A Fabíola aqui está perguntando se tem algum estudo sobre o efeito dessa toxidez na avifauna. Olha, eu particularmente não conheço, né? Todos os nossos congressos de arborização, nós temos uma diversidade enorme aí, né, de trabalhos feitos aí. Eu particularmente não conheço nenhum, né? É possível que tenha, né, algumas coisas relacionadas a isso aí. Dá para acessar o site da SBAL também, né? Da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana.org.br, tá? É a dica, Fabíola. E fazer uma pesquisa lá também, tá? Mas eu particularmente não conheço. Mas esse é um tema relacionado a árvores frutíferas da arborização que é muito discutido, né? Eu, particularmente, eu também não sou muito a favor, né, eu vi um caso, até que saiu na TV, de umas azeitoneira, né, aquela do jambolão, né, que caíam os frutos, deixavam pista lisa, os carros ficavam, né, Sambando. Acho que o Gustavo mostra isso no curso. Tem um vídeo ali que mostra os efeitos do jambolão, o jamelão, em Goiânia, né? Goiânia, exato, professor, exato. Eu lembro que uma vez estava lá e na frente do hotel tinha umas mangubas ali plantadas e eu vi um pozinho ali no pé da manguba e mexendo com o sapatão ali, eu vi que tinha uma broca comendo o colo da manguba. E até na minha explanação, eu estava falando, olha, gente, não é por nada não, mas as mangubas estão sendo acometidas por uma broca e quase não dá para ver, tá?
Enfim, o vento levou ali um monte de mongubas embora em Goiânia e substituíram por mais de 70 mil jamorões. E na época da chuva, cara, quando cai aquilo, tem vídeo cacetada de um monte ali, né? Sim, sim, é verdade. Obrigada, Guilherme. O Guilherme já mandou o link aí para o grupo. O Guilherme é nosso assistente aí. Eita, Guilherme, olha, você legal. Obrigado, é seguido aqui nas nossas lives. Obrigado, Guilherme. obrigado, Guilherme. Bom, aproveitando, né, o gancho e falando da sociedade, né, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, né, sou sócio lá também. Sou responsável, né, sou presidente do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores, tá? Então, o campeonato é voltado para isso, é voltado para os profissionais que atuam manejando árvores, né? Então, o campeonato, nós somos um capítulo da Sociedade Internacional de Arboricultura, e o campeão nesse campeonato, ele fica apto a competir no campeonato internacional, né, que acontece todos os anos também. Tá? E o campeonato é voltado para esses profissionais, né, que atuam manejando árvores. Precisa de corda para escalar, precisa de cinto, precisa de equipamento de proteção, precisa de conhecer procedimentos, né, de segurança. Né? Então, é uma quantidade de requisitos, né, para se tornar um profissional. E é isso que a gente difunde hoje no Brasil pela sociedade brasileira, né? Eu fui me capacitar nos Estados Unidos, né, e na Flórida, e competi também, né, fui competir, né, em Charlotte, lá na Carolina do Norte, para trazer esse campeonato para o Brasil. E quando nós fizemos o congresso em 2008, lá em Manaus, nós fizemos também, né, o primeiro campeonato brasileiro de escalada em árvores. Que legal. E que justamente, né, para a gente difundir a segurança, né, que envolve isso, né, capacitar mais profissionais também e divulgar, né, o manejo adequado, a segurança, para a gente ter mais profissionais no Brasil capacitados, né, para executar o manejo de árvores. Acho que, acima de tudo, a responsabilidade, né, Sidney? Porque, nossa, pode acontecer coisas horrorosas, né? Sei lá, no sítio lá de casa, uma criança faleceu numa, como é que chama? Que estava num galho enorme. Ela estava comprometida e ninguém viu, né? Então, aí pode trazer histórias tristes, né? Essa falta de conhecimento e responsabilidade. Exato, Martina. Nós constantemente, né, a gente, através da sociedade também, Renata, nós somos sócios dentro da Arbobras, né, da Escola de Arboricultura também ali, e a gente procura nós temos cursos hoje, né, de avaliação visual de risco de árvores, né? Nós vamos ter um curso de planejamento de arborização urbana, né, também esse ano. E é sempre bom, né, ajudar nessa formação do profissional, do florestal, do agrônomo, né, do biólogo também, para poder avaliar uma árvore de forma mais adequada, né? E hoje também, além dos... Existe muito equipamento hoje, né? Existe equipamento hoje que facilitam essa avaliação, né? Então, equipamentos mais precisos. Mas ainda a avaliação visual, com o conhecimento do profissional, é super importante, né? Poder avaliar uma árvore e passar as informações adequadas, né? Que tipo de manejo, né? Que tipo de poda, né? Ou até mesmo, no caso, a remoção de uma árvore quando necessário, em situações de risco, né? Então, é super importante, né? A gente poder divulgar, poder ensinar, poder divulgar cada vez mais a necessidade de todas as cidades no Brasil todo, né? Cada vez mais termos mais profissionais capacitados, né? Só sair hoje da faculdade, né? Sair da faculdade hoje, com a formação de hoje, ainda precisa, né, de um pouco mais de conhecimento, né, de capacitar um pouco mais relacionado à arborização urbana, à arboricultura, né? Então é importante, né, que nossos profissionais no Brasil tenham particulares, né, empresas, profissionais,
os profissionais das prefeituras, que são responsáveis pela avaliação das árvores nas cidades, né? Legal, muito bom. Deixa eu... Aqui, ó, José Jofre, aqui em Brasília, a Nova Camp não planta mais manguba na arborização urbana, justamente por ser frequentemente a infestação dessa broca que derruba a árvore. Já destruiu muitos carros. Aí, José Jofre, obrigada. Ah, legal. E a Isabela Guardia está mandando um link também, controle da infestação de árvores pelo besouro metálico. Obrigada aí por estar contribuindo. Está enriquecendo nosso papo. José Jofre está perguntando se você acha, Sidney, importante o arborista fazer a certificação da ISA. Que é a International Society of Arboriculture. Não existe uma certificação reconhecida aqui no Brasil, né, Sidney? Não, professor, essa certificação, né, claro, é importante, né, conhecer, né, se estudar, se capacitar cada vez mais, né? Então, para conhecimento, né, ajuda bastante, claro, né? Mas ela não tem validade aqui no Brasil, né? É importante conhecer mais, é claro que é importante, né? Você pode fazer a certificação, né, que vai aprender bastante também, né, curricularmente vai ajudar bastante também. Mas ela não tem validade, né, porque quem pode emitir laudos no Brasil são os agrônomos, né, os biólogos, os engenheiros florestais, né, eles são os profissionais que podem emitir um laudo técnico, uma anotação de responsabilidade técnica, né, e esses, nos Estados Unidos, onde ela é oriunda, né, a certificação de arborista, né, da ISA, lá ela tem validade, né, onde o profissional pode atuar, né, nos cuidados com árvores, tá? É só essa questão de não ter validade, né? Mas é sempre importante buscar cada vez mais conhecimento, claro, né? Então, aqui no Brasil... Oi, desculpa. Não, eu ia falar só, o Beto levantou a mão de novo, Beto, ou ainda é aquele que eu não vi? Beto? Eu acho que ele levantou de novo. Oi, Beto. Perdão, foi sem querer, levantei a mão sim, desculpa aí. Então, agora... Levantou de novo. Quer fazer a pergunta? Acho que ele quis tirar, eu tirei. Pode continuar. Tá. Só comentando, a Isabela explica que aquele link que ela mandou trata-se do besouro metálico que ataca a monguba, tá? Então, trata-se do ataque da monguba mesmo. Bem bacana, obrigada. Além da monguba, ela ataca a paineira também, né? Agora, né, que o Borim está fazendo uma campanha, né, para isso, Juliano Borim está fazendo uma campanha séria sobre isso, né? Aquela que veio do Uruguai lá? Ou é outra? Essa do Uruguai, ela é o besouro... Da tamareira. Da tamareira, né, que ataca, o picudo roxo, né? Picudo vermelho, né? Ataca as palmeiras. Tá. Ela ataca as palmeiras. Então, tá uma infestação muito grande no Uruguai, já tem incidência aqui no Brasil, né? Tá feio, né? E tá feio, né? Eu lembro que o Francisco Zozenon, não sei se vocês conhecem, é um amigo e pesquisador, né, do Instituto Biológico. Ele já vinha falando isso há muito tempo, né? Sobre o picudo vermelho. E agora, né, tá uma infestação já um pouco considerada já aqui no Brasil, né? Que já vinha acontecendo muito, né? No Uruguai. Né? O Marcelo Mota que está falando do evento da Arbor Fest, que acontece em Sorocaba. A gente esteve lá o ano passado, é muito bom também, palestras, equipamentos e competição. E um ex-aluno nosso. O Gil Simara que pergunta qual é a programação SBEA. Do SBEA. SBEA é isso. É o nosso campeonato brasileiro de escalada em árvores, né? Que acontece
com o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. O congresso vai acontecer em Recife esse ano, em setembro, tá? E dentro do congresso, dentro da programação do congresso, além das palestras, né, que acontecem, nós temos o nosso campeonato, né, brasileiro de escalada em árvores, tá? E aí essa programação, ela é de 3 dias ali, né? Quem escala, quem faz manejo e quer aprender um pouco mais, pode competir também, pode assistir. E além do campeonato brasileiro, nós vamos ter em dezembro, aqui em São Paulo, na capital, nós vamos ter o campeonato latino-americano de escalada em árvores. Né? E quando vai ser? Em dezembro, tá? Na primeira semana de dezembro. E esse campeonato, né, nós temos os campeões de vários países ali da Latinoamérica, né, México, aí tem Brasil, México, Argentina, Bolívia, Uruguai, nós vamos ter Equador também, e né, esse vai ser realizado pela Sociedade Internacional de Arboricultura com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Tá? Nós vamos ter aí e dentro desse evento nós vamos ter várias oficinas também, né? Palestras dentro do Legal. Depois você divulgar com a gente, para a gente avisar as pessoas. Já tem endereço, já? Ainda não. Agora, em abril, nós vamos ter uma visita aqui. Eu estou visitando alguns parques, já visitei um parque, eu vou visitar mais alguns, né, na última semana agora de março, para a gente definir qual vai ser o parque do evento, né? Legal. Nós temos aí, né, de 3. A gente queria fazer no Parque Ibirapuera, né? Né, aquela coisa toda, mas né? É um pouco complicado agora, porque é um parque turístico, quase, né? Muito e ele agora é um parque, né, que tem uma administração privada, né, de uma empresa. É mesmo. Foi Né? terceirizado. Agora é um pouco mais complicado agora, vamos dizer assim. Né? Mas nós temos ótimos parques também aqui em São Paulo, né, claro. E aí... Sim. A sua escola, inclusive, fica aí em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Isso, aqui na capital. Nós somos parceiros do Instituto Biológico, né, Instituto Biológico de São Paulo. Nós ministramos nossos cursos lá. Né? Que legal. Escalada, de poda, de uso de motosserra, de avaliação visual de risco de árvores. Né? Nós vamos ter o de planejamento de arborização urbana. Né? Então... Muito rico, muito legal. Tem muito... O Alberto está aqui perguntando, Sidney, trabalhar com laudo de árvores de risco e arborização. Os engenheiros, entre parênteses, agrônomo, florestal e biólogo no Brasil, existem outros profissionais que possam emitir esses laudos? Bom, aqui no Brasil, não, eu acredito que são só esses profissionais, né? Os agrônomos, biólogos e os florestais, né? Podem emitir os laudos. E é sempre bom também esses profissionais fazerem capacitações de avaliação de risco, né? Então, para conhecer um pouco mais. Quem não conhece, existe também agora no mercado equipamentos, né, que você pode alugar também, como tomógrafos, né, fazer a penetrografia também, onde essa avaliação é um pouco mais detalhada, né, e vai te auxiliar mais ainda nessa tua tomada de decisão ali, por exemplo, para a remoção de uma árvore, né? Os tomógrafos ajudam bastante, né? Ainda são equipamentos caros ainda, né, Sidney? Mas dá para alugar, você falou? Isso, né? Infelizmente, ainda é um equipamento caro, né? Acaba sendo importado, chegam a custar aí mais de R$200 mil. Então, nada que uma prefeitura também não possa ter. Pois é, a prefeitura deveria atender, principalmente em São Paulo, né? Pois é. Mais do que nunca. Tomara que em dezembro, no seu evento, não tenha nenhum apagão, que todo mundo consiga chegar de carro onde vai ser o evento, porque deve estar cheio de árvore pela rua caída. Né? Professor, essa foi uma discussão dentro das reuniões, né,
do latino-americano, sobre o período. Antes, né, em novembro não poderia ser, porque o americano tem o Thanksgiving, lá no Ação de Graças, né? Sim, e aí acabou que graças. ficou... e isso para eles, né, é um pouco complicado ali. Eles são bem, né, fechados para isso ali, né? Mas aí acabou ficando para início de dezembro, né? Mas, se Deus quiser, a gente não vai ter nenhum apagão, não. Não, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo ali. A equipe EJP comenta, né, para você falar um pouco dos eventos da SPAL, você acabou de falar, né, principalmente por causa dos campeonatos do CBEA para a evolução de segurança no manejo de árvores, equipamentos, a troca de conhecimento no manejo e principalmente o cuidado com nossas lindas florestas urbanas. Por decorrência desses eventos que a arboricultura evoluiu tão rápido nesses últimos anos. É isso. Professor, isso foi muito importante, né? O campeonato foi muito importante. Os congressos, claro, têm a sua grande importância, né? Mas a gente precisava, na época, a gente não tinha nada, vamos dizer assim, naquela época. Nós não tínhamos norma da BNT, como nós temos hoje, né? Norma de poda, norma de segurança. E Brasil estava muito atrasado relacionado a isso, a segurança no manejo, né? Então, a ideia foi trazer o campeonato, né? Nós trazemos o campeonato para a gente difundir, né, essa questão da segurança para o profissional que vai manejar uma árvore, né? Que precisa manejar uma árvore com segurança. E isso teve uma importância muito grande, né, no Brasil. E aí a gente pôde mostrar um pouco mais sobre segurança, sobre equipamentos, né? Equipamentos de segurança, cordas específicas. Existem cordas específicas, cintos específicos, né? E procedimentos de segurança. Para quem acha que o campeonato, né, de escalada é, vamos dizer, uma brincadeira de adultos ali, não, né? Tem uma importância muito grande. Nós seguimos as normas. Existe uma norma internacional de procedimento de segurança lá. E a gente segue nossas normas de segurança nacionais, e essas normas, essas regras do campeonato, são baseadas em normas também, né, americanas, na ANSI americana. Internacionais. E são vários procedimentos, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, deixar cair um equipamento no chão, mesmo que não machuque ninguém, o competidor está eliminado, né? Que esse equipamento ele pode machucar um colega que está trabalhando embaixo, né? Sim. Se ele quebrar um galho, né, de um determinado diâmetro, por exemplo, dentro da competição, ele pode ser eliminado também, né? Porque a ideia é não só da segurança do profissional, mas também do cuidado com a árvore. Cuidado que está lá embaixo. É melhor não subir com o celular no bolso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O competidor quer filmar, às vezes, né? Quer levar uma câmera no capacete ali. A gente avisa. Quer levar, leva. Mas se ela cair, você está fora. Né? Você está fora da competição, né? Não. A Isabela Guardia comenta que dá para contratar a tomografia de árvores e raízes. Eu faço esse serviço, em parceria com o professor Demóstenes da Exalc USP. Ele também divulga bastante, né? Demóstenes. Isso, professor Demóstenes é parceiraço nosso, né? A gente faz também serviço, né, de avaliação. Tá. E o professor Demóstenes é um parceiraço nosso, né? Aí, né? De muita gente conhece o professor. Foi professor da Isabela, né? Sim. A gente, né? O bacana é que ele ainda é atuante, né? Então, isso que é legal dos professores da Exalc, né? Que a gente tem um pouco mais de contato. Aí, Alberto comenta, vamos levar novamente o CLAEA para Salvador. Porque nós já fizemos, o CLA é o Campeonato Latino-Americano. Nós já fizemos, ele não era oficial, vamos dizer assim, quando nós fizemos em Salvador. Salvador, nós já fizemos congresso, fizemos um campeonato brasileiro de escalada em árvores, e nós fizemos um campeonato latino-americano de escalada em árvores também. Né? E quando não era oficial, nós fizemos lá. Agora, esse ano, ele é oficial. Né? E ele leva também, o campeão ele vai. Além dos campeões, nós temos as campeãs também. Né?
as mulheres participando ali da também competição. estão participando. E Que bacana. Legal. eu fui para o México agora para participar como voluntário no Campeonato Latino-Americano no México. Nós tivemos lá, foram 5, 6 mulheres competindo lá, né? Profissionais da Argentina, aí tivemos do México, né? Nossas campeãs aqui não puderam ir, porque não tiveram tempo hábil, né, de tirar o visto para entrar no México. Nossa, Precisa Boa, de visto para entrar no México. Né, Tá. o visto mexicano. Se você não tem o visto mexicano, você pode entrar com o visto americano. Mas elas não tinham ali, mas infelizmente não puderam. Mas esse ano nós vamos ter nossas brasileiras aí competindo. Legal, organizando isso. A SBAL tem muitos anos, né? Você foi sócio da SBAL lá? Eu fui fundador em 92, né? Você falou em Vitória, que foi em 2006, mas eu lembro quando foi lançado, né? A Sociedade Brasileira. Acho que foi em 92, em Vitória. Em E eu Vitória. publiquei ali um trabalho que foi um levantamento que foi feito aqui em 300 municípios do estado de São Paulo, onde a gente fez todo um raio-x, vamos dizer assim, da arborização de mais de 51% das cidades aqui do estado de São Paulo. E esse trabalho foi publicado ali, então, na época, ali em 92, quando foi lançado ali a sociedade. Uhum. Olha aí. E a sociedade, ela chama quem? Só arboricultores ou é aberto a todos? Fala um pouco da SBAL para a gente entender. Eu lembro que na época era tudo em Curitiba, era isso? A SBAL ficou muitos anos em Curitiba, depois tinha um projeto de mudar para cada ano ficar num estado. Isso. E começou no Paraná, Santa Catarina, né? Começou ali, né? Isso, né? O primeiro foi em Vitória, né? A sua sede hoje, né? É de acordo com, vamos dizer assim, mas o endereço é de Curitiba, né? E o congresso é executado em cidades diferentes, né? Todo ano o congresso é feito em uma cidade diferente. Ano passado foi aqui em São José dos Campos, ano retrasado foi em Maringá, antes de Maringá foi em Campo Grande, e esse ano vai ser em Recife, né? Então, hoje a presidência, né, fica em Recife, né? A nossa presidente, né? E esse ano, né, vai ser em Recife. A sociedade brasileira, né, ela é aberta, né? Nós temos vários sócios ali de diferentes profissões, né? Temos colegas são engenheiros civis, arquitetos, geólogos, né, florestais, agrônomos, biólogos aí. Nós temos uma diversidade muito grande, né, de profissionais que atuam ali, né? Até porque eu acho que o planejamento da arborização urbana, né, ela é feita ali por vários profissionais diferentes, né? Então, não é feito só por um agrônomo, um florestal, né? É feito por uma diversidade de profissionais ali. Precisa dessa diversidade, né? Sim. Eu lembro que, um tempo atrás, tinha até um software para fazer o levantamento do estado físico das árvores, né? Para ter ali um relatório sobre todas as árvores da cidade. Poucas cidades do Brasil possuem, né, esse levantamento completo, né? Professor, onde 100% eu não me recordo agora, mas tem muitas cidades já que já possuem uma certa, né, um certo levantamento, dependendo da cidade ali, só uma porcentagem, né? Mas existe hoje no mercado, a gente estava vendo, no mercado nacional, já existe, né, aplicativos, né? O professor Demóstenes tem um aplicativo para questão de inventário, ali, fazer os levantamentos, né, no trabalho dele. O Marcelo Leão também tem um aplicativo que ajuda nesse levantamento e no manejo ali, né, onde você pode avaliar as árvores também. Então, nós já temos no mercado. No mercado internacional existe uma diversidade, né, de sistemas aí,
de levantamento de árvores, né? Então, cada vez mais, né, vem surgindo equipamentos voltados especificamente, né, para a arborização urbana, né? Para o levantamento, para o manejo de árvores, né? Uhum. Então, cada vez mais a gente vem tendo essa necessidade, né? Que é para auxiliar os profissionais. Sim. E mesmo assim, as companhias de energia ainda não trabalham esse fator, né, Sidney? A gente aqui na nossa rua, a gente ainda tem uma árvore que tem um canto só, assim. Ainda é um problema, com todos esses recursos e com todo esse conhecimento e essa escola que você tem, e a SBAL e tudo, ainda companhias de energia, que são as que mais nos afetam no dia a dia, ainda tem sérios problemas com isso, né? Eles não evoluíram nisso, né, Sidney? Pois é, né? A gente vai vendo aí cada vez, né? Entra uma concessionária, sai outra, às vezes a gente parece que piora um pouco e não sei o que acontece mesmo, né? Parece Eles, que regride, né? Na verdade, regride. Coisa que era para a gente evoluir cada vez mais. Eu lembro que em Manaus, 2007, eu ministrei um curso para concessionária na época, que acho que existem vários fatores ali, né? Uma coisa é fazer o manejo por produção, né? Que na época eu via, por exemplo, falando, né? Olha, existe o serrote para fazer a poda, existe a técnica e existe a ferramenta adequada, né? O serrotinho, a motosserra, né? Para você fazer o corte de acordo com o diâmetro. E a gente apresenta o serrote. Ó, tem esse serrote aqui que você pode fazer um corte limpo, certinho, protegendo o Cristo e colar. Existe a técnica. Mas aí a gente ouve do pessoal, mas se a gente for cortar com o serrotinho, demora muito, né? Eu tenho que fazer 50, nós temos que fazer 50 árvores por dia. Com um serrotinho, eu só vou fazer 10. sim. Você está entendendo? Então, Não vale a técnica, né? Vale a rapidez, a entendi. rapidez, a velocidade que faz. É claro que já mudou muita coisa. Estou falando de 2007, né? Sim, mas ainda é um pouco assim, né? Porque os caras vêm, ó, aí eu falo, nossa, vou cortar, tá toda corta. Não, não, eu só posso cortar, sei lá. Pois é. E eles não começam diminuindo o peso do galho, né? Ele já faz ali a terceira etapa já em primeiro lugar, né? Já começa a cortar ali. Aí o peso do galho, pronto, aí já lasca toda a casca, leva embora a árvore, tá uma anarquia. Legal. É um pouco é um pouco complicado, né? A gente vê algumas concessionárias, por exemplo, a CEMIG, né? Lá em Minas Gerais. Minas Gerais. Eu participo junto com a CEMIG eles têm um circuito CEMIG de arborização urbana, né? Todos os anos eles fazem em uma cidade, eles né, correm ali por Minas Gerais. Todos os anos eles fazem. Nós palestramos para ele lá, Renato e eu, nós fomos ano passado participar de um evento dele. Já participei de vários, né? E a gente vê ali na cara ali que é uma concessionária comprometida, né, em divulgar a arborização urbana, divulgar o manejo adequado, né, mostrar nas cidades, né, que existe, né, técnica, existe profissional, mas a gente vê ainda algumas concessionárias que não se preocupam muito com isso, né? É aquilo, o galho está tocando, está atrapalhando a festa, né? Vamos dizer assim, o galho está atrapalhando a rede elétrica, né, na cabeça e tem um espaço, né? É claro que dentro da legislação existe a necessidade de um espaço, né? Tá. Por segurança e tudo mais. Mas é isso, né? Sai fazendo o espaço é esse, então tem que seguir esse espaço. Aí não se preocupa. Na verdade, vamos dizer, a arborização urbana é tutela da prefeitura, né? As concessionárias podam as árvores por interesse próprio, para evitar queima de transformadores, apagões e assim por diante. Que na verdade eles não têm obrigatoriedade de podar, né? Poda porque para não ter problema com a Aqui, a Isabela coloca um monte de comentário que eu não estou conseguindo acompanhar, não, tá, Sidney?
Mas a Isabela comenta aqui que o que precisamos é adequar as políticas públicas para a gestão municipal da arborização urbana, incorpore os benefícios, inclusive em relação à fiscalização da concessionária de energia. Isso. E o Marcelo aqui fala que no Rio de Janeiro iniciou uma plataforma Conecta, com a qual a Conlurb e a Light planejam uma poda em conjunto. Vamos ver se vai funcionar. Tomara que sim, né? Isso. Se não roubar a motosserra. E o Guilherme, obrigado por colocar os links do seu Instagram, Sidney, e do seu Facebook aqui para colaborar também. Obrigado. E a Renata manda um link de participação da Arbobras nesse evento no CEMIG em novembro passado. Ah, está no Instagram? Que Isso. legal, A pessoal. Renata é minha sócia, minha namorada, né? Entendi. Minha Prazer, parceira. Renata. E é isso, né? Assim, né? Nós já caminhamos muito, né? Relacionado Sim. à arborização urbana. Nós não tínhamos nada, por exemplo, em 2013 nós lançamos a norma da BNT, né? A 16246. A primeira parte foi de poda, né? E aí ela não tem força de lei, vamos dizer assim. Mas cada município pode, né, criar uma lei, né, exigindo que as podas sejam feitas de acordo, né, com a nossa BNT. No BNT. Né? Nós temos uma BNT de segurança também, 16246, parte 2. Então, nós temos a parte 3, de avaliação visual de risco de árvores, e elas estão sendo em tempos, né, reformuladas, avaliadas. Né? Então, nós temos normas hoje que podem ser utilizadas pelas concessionárias, pelas prefeituras, né, pelas empresas privadas, pelos profissionais, né, que executam aí. Nós vamos ter o Planal foi aprovado, né, que é um plano nacional, né, de arborização urbana, que vai ajudar muito mais ainda, né, o nosso país, que aí também está sendo modelo, né, para outros países. Né? Então, nós já avançamos muita coisa dentro relacionado à legislação no país. A SBAL vem divulgando cada vez mais isso. Os eventos onde nós participamos, a gente vai divulgando cada vez mais isso. E precisamos divulgar cada vez mais os profissionais. Né? Precisamos, dentro das prefeituras, que a prefeitura trabalhe também essa parte de educação ambiental, para mostrar para a população que existem normas, existem profissionais, né? Mas a gente precisa da ajuda também da prefeitura, que elas cuidem também. Né, Sim. Lembrando, né, Sidney, que aqui no estado de São Paulo tem um programa Verde Azul, né? Verde Azul, e isso. as prefeituras que tiverem o manual de arborização urbana, aliás, eu fiz vários, para vários municípios, né? Uhum. Aí já ganha pontos, inclusive, quando tem o manual de arborização urbana. Né? Sim, com certeza. E agora, com a norma da BNT, né, fica muito mais fácil agora, né? E fica muito mais fácil. E nós temos lá uma norma né, que mostra ali os critérios, né, de avaliação, né, que tipo de manejo, a técnica de poda de árvores, técnicas de procedimento de podas em palmeiras também, né, que vai auxiliar o profissional nisso. Né? Mas ainda o profissional, mas assim, existem muitos profissionais que não conhecem a norma da BNT, né? Infelizmente ainda existe, mas é claro, né? A gente precisa de um trabalho de divulgação mais ainda, que os profissionais precisam também correr um pouco atrás, né? De conhecer um pouco mais dessa norma. Algumas prefeituras nunca ouviram falar de norma da BNT, você está entendendo? Cidades menores, claro, né? Você, como escola, não consegue bater na porta das escolas, porque eu imagino que tudo isso você ensina na sua escola, certo? Você não consegue fazer um projeto para que prefeituras contratem você para fazer esse manejo, sabe, fazer um corpo a corpo, assim, com a sua escola? Porque eu imagino que é o ideal que as pessoas vão até a sua escola em São Paulo, mas você também pode levar os seus cursos
importa não, né? Eu quero dizer, assim, Eu onde acho que não seja em São Paulo, né? a gente chama isso em company, né? Você também pode levar seus cursos até lá, né? Ou não? E nós levamos, né? Nós temos capacitações. Nós fizemos agora no Paraná, né? Lá em Pinhal, foi uma semana de curso para uma equipe lá da prefeitura, né? Aham. A parte de plantio, de manejo, de motosserra, né? De poda. Nós fizemos, né? Nós temos dentro da nossa escola capacitações específicas, né, para os Tá, profissionais, para as prefeituras, e é isso tá. que a gente vem fazendo hoje, né, tentando Uhum. levar para as prefeituras, né, a parte da avaliação, a parte do manejo de forma adequada, segura, né. E você deve ter também esse curso de motosserra que precisa de. A pessoa tem que ser capacitada para poder usar uma motosserra do tamanho XY lá, não tem Isso, uma regra exato, assim, Sidney? exato, Martina, é isso mesmo, né, nós temos uma capacitação profissional para isso, né, uma capacitação que mostra procedimentos, né, de dar partida na motosserra, por exemplo, né, É, de procedimentos de ergonomia, de uso de ergonomia, a preparação do profissional para ele usar uma motosserra de forma segura, né, a necessidade do EPI, não é mais NR ou. NR NR12, né, 31, sei lá, 21. né, NR12, né, que o uso de Isso. motosserra com segurança, né, e do uso de motosserra com segurança, onde a gente prepara ele para poder operar uma máquina, uma motosserra, seja ela pequenininha ou seja ela, né, de grande porte, né, A profissional. pessoa sai com esse certificado, e essa certificação, então, tem validade, embora o curso de arboricultura todo não tenha reconhecimento, mas é quase igual aos nossos cursos, né? No MEC não reconhece, mas na prática é muito bom, né? Muito útil. Os nossos, né, eles possuem um critério, né, as nossas capacitações possuem critérios, ela atendem à norma regulamentadora, que é a norma de segurança do trabalho, né, como é exigido, né, os nossos certificados, eles possuem validade no todo o país, né, para as empresas, né, que cobram essa certificação e devem cobrar Para mesmo. essa capacitação, né? Então, ele recebe um certificado que tem validade, né? Eu sou engenheiro florestal, engenheiro de segurança, né? Então, além de instrutor, né? Assim como a Renata, nós temos além do uso da motosserra, nós temos a nossa também de NR35, né? Que é norma regulamentadora 35, né? De trabalho em altura. A nossa, ela é específica para árvores, né? Onde ele faz a sua capacitação também, para poder aprender quais os procedimentos antes da escalada, durante, né, e ao final da escalada, né, em uma árvore para poder fazer o manejo de forma adequada, né. Tá. Então, essas capacitações, as nossas, né, que atendem às normas regulamentadoras, ela possuem validade nacional, né. As nossas capacitações, ela é um pouco mais longa, porque a nossa ideia realmente é preparar o profissional para ele poder manejar uma árvore com segurança. Fazer na vida prática, né? Isso, exatamente, né. Então, por isso, por exemplo, a nossa de altura são 3 dias de capacitação, né? Porque a gente acredita que esse profissional ele deve sair de lá preparado para o mercado de trabalho, né? Então, com bastante prática, porque é segurança, é a vida dele que está em jogo ali, né? E a vida de terceiros, né? Da Sim. equipe de trabalho e das pessoas que circulam a área. Então, precisa de uma capacitação adequada, né? É bem sério isso, né? Eu Isso, não sei se o pessoal que está escutando tem essa curiosidade, mas eu pelo menos tenho. Se alguém, por exemplo, que está nos escutando, quer entrar nessa área, por exemplo, onde é que ele começa? Quanto que seria um investimento inicial? Porque a gente sabe que tanto as cordas como aqueles, como que chama? Grape, né? São caros. Mosquitão, polia. Professor, por exemplo, quando nós, em 2008, nós trouxemos o primeiro campeonato, né, tinha, né, os equipamentos que oriundos, né, do trabalho em altura, do acesso por corda,
e com valores ali, né, um pouco mais alto, mas específico para a árvore a gente não tinha quase nada, né? Eu trouxe os equipamentos, nós usávamos todos os meus equipamentos para o campeonato, né? E acaba se perdendo, acaba danificando. Mas isso foi importante, né, para a gente difundir tudo isso, difundir essa segurança. E cada vez mais, né, ano a ano, né, algumas empresas foram se interessando em trazer isso para o Brasil, né, trazer esses equipamentos, né, Todos importados, né, Sidney? importados, né, cintos, cordas, né, são cordas específicas para isso, cintos específicos para isso. Então, nesse período, era um pouco mais elevado esse custo inicial ali. Ainda é um pouco alto, né? Por exemplo, para você comprar um capacete bom que você possa trabalhar hoje, né? No mínimo você vai gastar R$200 no capacete, R$250 no capacete. É necessário e é obrigatório, né? Nós temos cordas nacionais hoje que podem atender inicialmente, que custam R$600, 500, R$600, isso, cintos nacionais, que inicialmente vai te atender, vai te trazer uma segurança, e você vai gastar aí, no total, vamos dizer assim, tá, em torno de 2.500, né, coisas nacionais, né, vai te atender inicialmente ali. R$3.000, R$3.500, pode, agora, você pode agregar outros equipamentos mais específicos, né, você vai gastar aí uns R$5.000 só de equipamentos, né? 5, 6 mil reais de equipamento, inicialmente. As capacitações são necessárias, obrigatórias também, né? Nós temos um curso hoje de formação de podador profissional, hoje, está em promoção, vamos dizer assim, né? Esse curso, ele custa R$2.600, R$2.800, tá? Porque ele envolve a parte de altura, parte de motosserra, parte de poda, ele aprende a descer galho, procedimento, ele é um curso mais completo. Agora ele tem promoção. Oi, professor. Quantos dias? Esses são de 5 dias. 5 dias. São 5 dias, né? Então, a gente costuma falar que isso não é custo, né, Sidney? É um investimento, é uma nova profissão, né? Você sai do curso capacitado para uma nova profissão, e em alguns trabalhos você recupera isso. Isso, exatamente, é um investimento, né? É o que nós falamos para os nossos alunos. Nós tivemos um aluno, agora recentemente, ele estava conversando com a gente, agradecendo, olha, mudou a minha vida, né? Eu era jardineiro ali, não desmerecendo jardineiro de forma nenhuma, mas eu fazia meus trabalhos ali de jardinagem, gostava muito, e eu vi essa profissão e eu quis me capacitar. Se capacitou e hoje, né, ele falou, eu sou o primeiro ali da minha cidade, já me cadastrei na prefeitura, já estou fazendo os trabalhos, e ele está investindo cada vez mais, né? Então ele fala assim, estou investindo aqui, um pouquinho ali, a gente vai orientando ele, né? Um capacete, eu vi um capacete ali que custa R$3.000, Sidney. Não, peraí, não é assim, né? De moto, de BMW. Não, peraí, te acalma, né? Você pode ter um capacete bom, pagar um custo menor, vai trabalhando, né? Vai guardando uma grana, vai para você investir em mais equipamentos. Quando você tiver uma condição boa para comprar uma Ferrari dessa para a cabeça ali, para capacete, você compra, né? Mas agora, nesse momento, não, né? Está trabalhando, e é isso, né? É investimento. As empresas, né? Algumas empresas, infelizmente, ainda encaram isso como um custo, né? E não um investimento. Né? Tem umas perguntas, vamos atender o pessoal. Só um comentário aqui que eu peguei do Alberto, boa lembrança da Sidney e Isabela sobre as normas da ABNT, e aí ele comenta aqui uma ABNT que está saindo, parte 5, que é sobre plantio e transplantio de árvores. O arboricultor também tem essa responsabilidade? Isso. A parte técnica ali fica, né, com florestal, com biólogo, com agrônomo, né, Tá. dessa toda essa avaliação, né, da parte do transplantio. A execução fica a cargo da empresa, né, com acompanhamento do profissional. Tá.
Assim Para ver se como o procedimento está bom, é isso? isso. Se o procedimento, se está atendendo o procedimento necessário, né, de transplantio ali. E essa norma vem sendo trabalhada já há um tempo também, né? E se tudo der certo, daqui a pouco está aí, que ela vai auxiliar também os profissionais, né, em critérios básicos, né? Assim como existe a de avaliação visual de risco, né, que são critérios, são níveis de avaliação, né? Nível de avaliação, né? Nível 1, nível 2 e nível 3, né? Aquela parte mais simples, o nível 2, né, com o uso mais, uma avaliação mais detalhada, o nível 3, mais detalhado ainda, vamos dizer assim, com o uso de equipamentos, né, de ferramentas. Então, como o tomógrafo sônico, o penetrógrafo. Então, essas normas, né, elas vêm sendo trabalhadas. A Isabela, que está lembrando, na parte 4, que de manejo em árvores e em obras, né? Sim, A 1 de poda, a 2 de segurança na agricultura, a 3 de avaliação de risco, a 4, né, de proteção de árvores em obras. Porque a gente está cansado, né, está cansado de ver obra acontecendo e aí põe areia, põe cimento, põe tijolo, né, põe tudo resíduo de obra próximo, né, às árvores ali, né? sim. Aí acaba se perdendo uma árvore por causa da obra. Onde passa caminhão, né? Passa caminhão, bate, empurra. E hoje existe essa norma justamente, né, para orientar, né, os profissionais das obras ali, né, a protegerem as árvores. E é coisa mais simples no mundo, né, fazer essas proteções. Né? Tá. Então, Legal. Que legal, a gente viu, né? Nesse final de semana, a gente foi visitar uma cliente no sábado de um aras, e aí a gente viu o que que era aquilo lá, Era uma araucária. araucária, com a parte mordida assim, e a casca saindo uma cera rosa que as abelhas estavam amando. Parecia, não era sangue porque era rosa, né? Mas assim, estava chorando a árvore. A gente ficou preocupada, né? Sua primeira reação foi, pô, alguém está querendo mais, sabe? Então, estou suicidando. Mas eu era, o que era? Era um Guincho. bicho que passou e lascou um pedaço da árvore, não sei nem se ela sobrevive. O Guilherme está aberto aqui, gente, para fazer uma pergunta. Guilherme. Vocês estão me ouvindo? sim. Puxando esse gancho da BNT, eu acho que é interessante a gente trazer também, aí do ponto de vista da acessibilidade, né, que vai envolver inclusive nas calçadas, que eu acho que é onde a gente está tratando da arborização urbana também. A legislação federal, ela trouxe para nível de lei as ABNTs que tratam de acessibilidade. Especificamente da calçada, vai ser a 9050 e a 16537. Nessas ABNTs, vem falando a respeito das dimensões mínimas que a calçada tem que ter para ter uma arborização e também do que essa arborização ela tem que prever para não interferir na passagem dos pedestres. Então, acho interessante, né, o pessoal dar uma olhada quando for fazer um projeto de algum paisagismo nas calçadas e tal, porque hoje, como existe essa norma e ela é tratada como lei, no caso de um acidente, podem questionar a respeito disso, né? E é interessante que, pelo menos aqui no município de Poços de Caldas, a gente está tentando desenvolver, né, manuais nesse sentido, mas justamente para a gente conseguir ter esse respeito tanto da vegetação quanto do pedestre. E eu acho que é interessante, né, o pessoal ter isso também como mais um livrinho de cabeceira, né, para a gente poder trabalhar junto. E aí eu queria perguntar para vocês a respeito no plantio da árvore, na verdade. Aquelas cintas que o pessoal utiliza para contenção, para direcionamento das raízes, para não interferir nas redes que tem próximas, para não interferir nas edificações. O que vocês pensam a respeito disso? Do ponto de vista da arborização, é prejudicial para a árvore? É uma coisa que não vale a pena ser feita? Você fala do material, né, que se põe ele para o plantio? Sim, antigamente até eu creio que o pessoal utilizava muito aquelas... manilhas. As manilhas. As manilhas, é. Isso. Aí agora tem outros materiais, né, pelo que eu vi, mas eu não sei qual que é
a aplicação disso para a vegetação, a consequência disso. Se é uma coisa que é danosa para as árvores, ou se é recomendado fazer. Ó, eu particularmente vi muito em Manaus o plantio com manilhas, né? A manilha colocava um pouquinho grande ali, plantava a árvore e aí fica plantado num vaso, né? E acontecia muito tombamento por causa disso. Eu vi algumas coisas nos Estados Unidos, né? O material onde se plantava, onde se colocava ali, né? Para ajudar nesse direcionamento de raiz. Mas ainda assim tinha que ser um espaço bem grande, né? Do plantio ali. Aqui no Brasil, particularmente, eu não conheço nada relacionado a isso. Eu vi alguma coisa, tem um produtor de mudas que eles produzem num bag ainda que auxilia nesse período de crescimento ali. Claro que depois é retirado e aí se leva para campo, né? Eu vi, né, eu tenho um amigo, o Gerson, que mora em Espírito Santo do Pinhal, Gerson Reichert, né, ele falando sempre na questão da área de plantio, né, de áreas, por exemplo, cidades na Alemanha, né, plantando lá obrigatoriamente, algumas cidades trabalhando em áreas até 10 metros, né, cúbicos ali de área, né, onde retira toda aquela parte, trabalha o solo. Né? São verdadeiros bunkers, né? A A gente... gente viu na Holanda um cara mostrando ali como é que planta árvore lá na Holanda. uma caixa enorme. Bunker, são 4.000 euros cada árvore plantada. Né? Você vê, ali é um pouco diferente, né? Uhum. Então, são esses exemplos, assim, né, de trabalhar com uma área bem maior ali. O problema é que nossas cidades não são preparadas, o custo é muito alto para isso, né, para se fazer, se trabalhar com toda essa área, né. Esse é um dos problemas aqui ainda do país, né, que para as cidades mais planejadas, né, ainda se consegue, eu acho, mas de material relacionado a isso eu desconheço, né, um pouco. Eu conheço nos Estados Unidos esse, para alguns espaços, na verdade, né, alguns espaços direcionar ali porque ele tem uma particularidade uma certa estrutura e com esse cuidado ainda, né. Mas pelo menos os que eu vi aqui no Brasil, tudo com manilha, né. Manilha não rola, né? Já estamos chegando no final, né, da nossa live ali. Eu acho que o pessoal está querendo jantar também. Mas vocês escutaram ali o nosso amigo Sidney Brasil. Conheci ele quando eu estava precisando do serviço dele para desmontar um IP Rosa El Salvador num espaço de 3x3, cheio de telhado. E ele baixou isso aí sem quebrar uma telha, e por isso que a gente admira muito ele. E deu para perceber, né, gente, a preocupação que ele tem de ensinar o pessoal, passar o conhecimento dele para as outras, né, fazer parte ali das sociedades, enfim. Não é só trabalhar e ganhar dinheiro, vamos dizer. Muita coisa também o Sidney, ele participa ali para enobrecer, vamos dizer, e aculturar mais o povo brasileiro a dar importância à árvore na rua. Gente, muito obrigada pela participação, Sidney, pela aula. Pela aula. Aprendemos um monte aí. E quem sabe a gente se vê por aí. Agora que você está mais perto, né? Você está em São Paulo, sabe até onde é o Ciaflor? Isso, bom, Martina e professor Augusto, eu que agradeço demais o convite, né, para falar um pouquinho, né, a nossa escola está aí, né, à disposição, a Arbobras, Escola de Arboricultura, né, para capacitar profissional, preparar o profissional para atuar, né, na arboricultura, manejando árvore, cuidando de árvores. Nós estamos à disposição, temos um site que é Arbobras, Arbor, né, Arbor, do latim árvore. Arbor, de Brasil, é isso? Arbobras.com.br ou não? .com.br, né? Vê se eu fiz certo. Nosso Instagram, isso mesmo. Arbor, né, do latim árvore, e Braz do nome da minha família. Legal. E
Nosso amigo Guilherme já compartilhou suas redes sociais, aí é para as pessoas poderem entrar em contato com você e aprender mais um pouco. Valeu, Guilherme. Valeu todo mundo. Gente, Grande obrigada. abraço. Uma grande contribuição, adoramos Marcelo, Isabela, Beto, né? O Guilherme está dispensado de comentário, né? A Renata está aí, né? A Renata está aí. Né? E a Renata também, a equipe EJP, parabéns, gente. É muito bacana quando todo mundo traz um ponto, né? Pois é, todo mundo Muito rico aí. deu sintonia. Legal. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite Obrigada. a todos. Obrigado. Boa noite.